Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É com imensa alegria que nós estamos vindo pela primeira vez a Governador Valadares. Nós queremos agradecer sinceramente, fraternalmente, o convite que nos foi feito, a Natália, a Ores, por esta oportunidade. Nós gostaríamos, eu vinha pensando, esse mês de abril é um mês muito importante para todos nós, né? Aliás, todos os dias são importantes para todos nós, né? Estamos todos edificando a nossa jornada, elevando, sublimando a nossa jornada. Mas o mês de abril, em especial, é um mês que nos remete a alguns fatos concretos. Tá bom o som? Tá bom? Tá bom? Que eu acho que cabe aqui uma menção, né? O encarne entre nós de Chico Xavier, ou reencarne de Chico Xavier, né? Nós celebramos agora, em abril. O advento de O Livro dos Espíritos, também, em abril. O aniversário do grupo da Fraternidade Marta Figner, também em abril. E hoje, em especial, uma data emblemática para todos nós mineiros, sobretudo brasileiros, nós que estamos vinculados à Pátria do Cruzeiro, que é o dia de Tiradentes. Eu comentava com a Cláudia quando nós vimos de Belo Horizonte hoje pela manhã, essa é uma data cívica extremamente importante para todos nós. E do ponto de vista espiritual, este irmão, este companheiro que é Tiradentes, né? Este é um trabalhador ativo aqui nas terras das Minas Gerais, né? E que merece aqui uma lembrança, vamos todos vibrar, né? Por este companheiro que nos deixou um legado importante. Porque a liberdade é algo que transcende, né? O significado da palavra liberdade, do conceito liberdade, transcende em muito aquilo que nós eventualmente entendemos, do ponto de vista rasteiro, não é? E nós vamos encontrar isso, ou digamos, a confirmação deste entendimento, da largura deste conceito, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, no livro, né, no livro Nas Leis Morais, né, nas Leis Naturais, ali na parte terceira do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai abordar também a lei de liberdade, né? Então fica aqui essa nossa lembrança. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho, esse código moral universal cósmico, segundo Allan Kardec, nos convida a uma reflexão hoje, nesse estágio da nossa caminhada evolutiva, absolutamente importante, não é? O Evangelho hoje, para todos nós, sobretudo nós, profitentes da doutrina espírita, aqueles que estão tendo a oportunidade de examinar esta mensagem agora, à luz dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, nos convida a uma introspecção. O Evangelho, a mensagem crística agora é para ser introjetada, não mais exteriorizada. O culto exterior, a demonstração exterior, não é? Nós já passamos por ela, não é? Em outras romagens, no grande ontem. Hoje nós temos informações, condições de examinar esta mensagem sob uma perspectiva absolutamente nova, larga, ampla, profunda. E é com este propósito, com essas intenções, que nós gostaríamos de trazer elementos novos, se é que assim podemos nos exprimir, dizer, não é? Acerca de uma das passagens mais emblemáticas de todo o Evangelho. É difícil você pensar uma passagem do Evangelho para dizer essa é a mais importante. Você pode até dizer, não, essa é que eu mais gosto, é que eu até mais me identifico, não é? Mas porque todo o ensinamento do Evangelho, o Evangelho é amor e perdão do início ao fim, da primeira à última página. A passagem do cego Bartimeu, o encontro de Bartimeu com Jesus, nos revela amplos ensinamentos espirituais. E nós vamos, digamos, ao final das reflexões, sobretudo no início dessas reflexões, porque nós não vamos esgotá-las aqui, obviamente, e nem temos essa pretensão, não é? De nos ver, de nos enxergar na figura de Bartimeu. A exemplo do que podemos fazer, por exemplo, na figura de Zaqueu, ou de todos os outros personagens que conviveram com o Cristo. Mas Bartimeu guarda o ensinamento, a lição, essa lição que Marcos vai retratar de uma forma mais, digamos, ampla, com mais elementos para permitir reflexões mais profundas, não é? Nós vamos nos identificar com essa figura. E a pergunta que nós vamos nos fazer, desde já, é que se somos nós os Bartimeus ainda hoje. Nós vamos aqui fazer uma breve contextualização, nós vamos deixar a leitura
desta passagem, que consta do capítulo 10, versículos 48 e seguinte do Evangelho segundo Marcos. Mateus vai trazer também esta passagem. No entanto, Mateus vai falar de 2 cegos. Marcos vai se referir a Bartimeu, filho de Timeu. Vai qualificar, vai trazer uma série de adjetivos. E essa identificação de Bartimeu é que nos permite nos enxergar, ou pelo menos fazer um esforço de nos compreender ou de examinar o significado desta passagem, deste companheiro e como nós podemos nos enxergar dentro dela. Sobretudo para alavancar, reunir elementos, combustível novo para continuar e, sobretudo, seguir adiante, nos sublimar do ponto de vista espiritual. Diz Marcos que Jesus estava entrando em Jericó, saindo de Jericó, não é? Jesus vai entrar, do ponto de vista cronológico do Evangelho, Jesus vai ascender, vai subir a Jerusalém, vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Não é? Jesus vai entrar, ou vai passar, sair de Jericó em sentido a Jerusalém, e vai cruzar com a figura, vai se encontrar com a figura de Bartimeu. Pois bem, aqui nós vamos iniciar as reflexões, ou pelo menos buscar como tentar fazer um exercício, como Paulo de Tarso nos convida a fazer, de extrair o espírito da letra, de mergulhar nas entrelinhas do texto e extrair o sentido, o significado espiritual desta passagem. Muitas das vezes, nós dizíamos ainda há pouco, conversávamos há pouco com a Natália, não existe interpretação certa ou interpretação errada do texto evangélico ou da mensagem crística. Existe a interpretação que nós podemos ou somos capazes de fazer em face do nosso degrau evolutivo. De antemão, todas as interpretações estão certas, né? Não há interpretação errada. No entanto, nós consideramos que temos elementos para fazer um mergulho ainda mais profundo, e é o que nós nos propomos fazer. Não é? Buscar, extrair, entender o contexto geográfico, o contexto histórico, quais são os personagens, qual é o significado cifrado que eventualmente consta daquela passagem evangélica. Jericó, do ponto de vista geográfico, Jericó é uma cidade que está localizada a menos 200 metros abaixo, ou, para ser redundante, né, abaixo do nível médio do mar Mediterrâneo. Do ponto de vista espiritual, do sentido cifrado simbólico dessa expressão, Jericó representa, portanto, a matéria densa, onde nós estamos hoje vinculados, nós que estamos aqui nesse planeta escola chamado Terra, esse mundo ainda de provas e expiações. Jericó, do hebraico, significa a lua em si. A lua em si. O que é a lua em relação à Terra? A Natália sabe, né? Que é astrônomo. A lua é satélite, é periferia, não é o principal, é acessório. É periferia, não é o centro. Não é? Não é o centro. Nós que estamos mergulhados aqui, mergulhados no vaso físico, para usar uma expressão que é de André Luiz, nós estamos em Jericó. O grande desafio, o esforço que nós devemos movimentar, ou nos movimentar no sentido de ascendermos a Jerusalém, de seguir com Jesus rumo a Jerusalém espiritual. Jerusalém do hebraico significa visão da paz. Notem, não é a paz ainda, é o vislumbre, é a visão da paz. Mas é um estado consciencial, psíquico superior, uma faixa vibratória superior. Esse é o esforço, é para isso que nós estamos aqui. Não só para isso, mas sobretudo para isso nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui, segundo Allan Kardec e os espíritos superiores que presidiram a obra da codificação espírita, para progredirmos. Não é isso? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. O objetivo no singular. Os espíritos superiores vão dizer a Kardec que o objetivo da encarnação é progredir. Mas, outro objetivo tão importante há, que é o de contribuirmos todos nós para com o aperfeiçoamento da obra do Pai. Notem vocês, percebam o tamanho das nossas responsabilidades. Nós temos que progredir e, em progredindo, contribuir para com o aperfeiçoamento da obra do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é a obra do Pai por excelência? Ninguém discute, ninguém imagina dizer o contrário, que uma cidade saneada como Governador Valadares não seja, ou de contribuir para que a cidade seja uma cidade melhor, essa cidade que nos abraça, que nos alberga, um centro melhor de vida. Indiscutivelmente, todos nós somos chamados a dar a nossa parcela de contribuição nesse sentido.
Mas a obra do Pai por excelência é o Espírito. Quando os Espíritos dizem, olha, contribuir para com o aperfeiçoamento da obra do Pai, contribuir para o aperfeiçoamento daqueles companheiros que estão conosco a caminho, na condição de pais, de mães, de filhos, de avós, de confrades, de companheiros da Casa Espírita, do Movimento Espírita, companheiros daquela coletividade aonde nós estivermos vinculados. Eis a contribuição que somos chamados a dar. Progredir primeiro, contribuir na sequência. Angariar conteúdo, recolher conteúdos para progredir e contribuir para com o aperfeiçoamento da obra do Pai. Essa passagem do Evangelho de Bartimeu, porque o exemplo de Bartimeu, o esforço que Bartimeu fez, é o que todos nós devemos fazer. Diz a narrativa de Marcos que Jesus ia saindo de Jericó, rumo a Jerusalém. Saindo da matéria densa e ascendendo. Jerusalém é uma cidade que está a 860 metros acima do nível médio do mar Mediterrâneo. Do ponto de vista altimétrico, geográfico, mais de 1000 metros separavam Jesus e Bartimeu, naquele encontro, de Jerusalém. Do ponto de vista cifrado, simbólico do Evangelho, espiritual, significa a ascensão, a sublimação espiritual. Ninguém está falando que é fácil. Kardec pergunta aos espíritos lá na questão 909 o que é preciso, não é? Entendendo a necessidade de progredir, de fazer, de movimentar esforços nesse sentido. Os espíritos não dizem a Kardec que é fácil. Absolutamente não. Mas os espíritos dizem que é preciso apenas uma coisa. Vontade. A vontade que Emmanuel vai dizer que é o gabinete que governa todos os demais. Sair de Jericó, ascender a Jerusalém, é um processo. A gente não vai fazer isso assim. Nós não iremos fazer isso assim. É preciso movimentar muitos esforços. É preciso se livrar de pesos adicionais que insistimos em carregar sobre os nossos frágeis, ainda frágeis ombros. Jesus estava saindo de Jericó e uma multidão, os seus discípulos, uma multidão o seguia, diz a narrativa de Marcos. Passando por ali, havia um mendigo, um cego de nascença, que atendia pelo nome de Bartimeu. Tendo ouvido aquele movimento todo, aquele barulho, aquela movimentação toda daquelas pessoas que seguiam Jesus, ele percebe que Jesus ia passar por ele. Ele estava assentado, segundo a narrativa do evangelista. Estar assentado significa estar inerte. Quem está assentado não está em ação, não está operando, está preso, guardado na sua zona de conforto. Diz Marcos que Bartimeu era cego. Cego do ponto de vista literal, mas não tinha o sentido da visão. Mas vamos buscar um pouquinho mais. Cego do ponto de vista de desconhecer, cego das verdades espirituais. No entanto, exemplo de nós, por isso nós dizíamos ainda há pouco, que todos nós vamos nos reconhecer, nos identificar com a personalidade de Bartimeu, porque exemplo de Bartimeu, muitos de nós, que está todos nós, ainda estamos assentados à margem do caminho, mendigando. Porque o evangelista vai dizer que ele estava sentado à margem do caminho. Sequer de pé estava sentado inerte e ainda estava à margem do caminho, sequer a caminho estava. São informações relevantes para nós examinarmos e compreendermos o esforço, o significado e o exemplo que Bartimeu pode ser para cada um de nós. Cego das verdades espirituais, inerte à margem do caminho. Mendigando amor, mendigando perdão. Somos nós ainda com o pires na mão, imperfeitos que ainda somos, presos, à nossa zona de conforto, à margem do caminho, cegos das verdades espirituais. Já nos identificamos um pouquinho com Bartimeu. A exemplo de Bartimeu, todos nós também já ouvimos, em dado momento da nossa trajetória de espíritos imortais,
já ouvimos falar de Jesus? Se não nas experiências do grande ontem, do pretérito. A mensagem crística, meus irmãos, minhas irmãs, não é uma novidade para nenhum de nós. Todos nós já travamos contatos com esta mensagem num dado momento da nossa trajetória de espíritos imortais que somos. Já ostentamos lá o hábito, a batina, os conventos da Idade Média, em outras oportunidades, participamos do Tribunal do Santo Ofício, legislamos, utilizamos a mensagem em favor de nós mesmos, legislamos em causa própria, tripudiamos sobre o Evangelho. Quis a providência divina que nós estivéssemos agora encarnados ou reencarnados aqui na pátria do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho, aqui no Brasil. Esse grande hospital do Cristo, para que nós pudéssemos agora tomar deste remédio absolutamente necessário para o nosso soerguimento e para a nossa sublimação espiritual. O Evangelho. Mas não é o Evangelho do ponto de vista literal, que muitas das vezes nos induz a erro, a conclusões superficiais. Não. A mensagem de Jesus examinada à luz dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Temos estas informações. Podemos examinar o texto evangélico, a mensagem de Jesus, sob essa perspectiva. E é o que devemos fazer. Tomar deste remédio. Porque se o grande médico das nossas almas, que é Jesus, que está aqui prescrevendo o medicamento necessário para cada um de nós, espíritos recalcitrantes que ainda somos, temos a contribuição nesse grande hospital, na figura do enfermeiro-chefe, Allan Kardec. Os ensinamentos legados pelos espíritos superiores. Bartimeu estava lá, como nós estamos cá, à margem, inertes, cegos. No entanto, no momento de lucidez, aquele momento em que nós permitimos a influenciação dos bons amigos espirituais, aqueles companheiros que velam pelos nossos projetos reencarnatórios, ele percebe que Jesus se aproximava. Jesus passaria por ele e ele passa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E cada vez mais alto bradava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Somos nós, ainda hoje, aflitos ante as provas, as eventuais expiações que estamos submetidos, fragilizados que ainda estamos, inertes, cegos, mendigos que ainda somos. Quando percebemos a aproximação do Cristo e ele se aproxima, somos nós que nos afastamos eventualmente. Ele brada, grita, clama pela presença do Cristo, pela oportunidade de estar tete a tete com Jesus. Imaginemos todos nós, se pudéssemos nesse instante, não é? Do ponto de vista físico, cruzar o nosso olhar com o magnetismo do olhar do Cristo. Que experiência! Maravilhoso. Bartimeu brada cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aquela multidão que seguia Jesus repreende Bartimeu. Porque ele estava tentando obstruir a passagem do Cristo, chamar a atenção de Jesus para ele. É repreendido. E muitas das vezes nós nos encontramos com companheiros ainda incautos, desavisados, ignorantes, que quando nós começamos a dar sinais de lucidez espiritual, nos convidam a nos mantermos ainda assentados e à margem do caminho. Quando nós clamamos, bradamos por Jesus, muitos nos repreendem, nos chamam a atenção, dizendo: para quê? Para quê? Mas é preciso perseverar. É preciso movimentar esforços nesse sentido. Quando nós verdadeiramente nos colocarmos em condições ou desejarmos irmos de encontro a Jesus,
nós precisamos movimentar todas as forças que temos nesse sentido. Porque muitos serão os obstáculos ou aqueles que ainda insistirão em nos manter à retaguarda. Não são maus. A rigor, o mal não existe. Afinal, o Pai é soberanamente justo e bom. Não é? São cegos. Não é? Ainda. Porque um dia enxergarão, como Bartimeu, quiçá como nós, que estamos buscando, não é, enxergar, compreender o Cristo. A sua mensagem, porque como dizíamos ainda há pouco, a mensagem de Jesus agora é para ser introjetada. O Evangelho é para ser vivido, não mais exteriorizado. É para ser vivido. Esse código, o amor que representa, o Espírito Lázaro vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor resume inteiramente a mensagem de Jesus. Porque é o sentimento por excelência. Lázaro, o amigo de Jesus, aquele que ostentou o maior título nobiliárquico que se pode ostentar, se nós pudermos assim nos exprimir. Ele não era rei, não era publicano, não era príncipe, não era rico. Lázaro era amigo de Jesus. Se nós pudermos dizer, né, a plenos pulmões, sou amigo de Jesus, porque ele é meu amigo. Exemplo de Lázaro. E exemplo de Zaqueu, de Bartimeu, como veremos ainda há pouco. Jesus ouve as súplicas de Bartimeu. Porque o Cristo nos ouve. O Cristo nos ouve. Jesus, mergulhado na matéria, mergulha na matéria e vem ao nosso encontro. Sobretudo quando estamos aflitos. Porque quando vamos ou estamos movimentando esforços no sentido de alcançar Jerusalém, nós vamos fazer isso de forma escalonada. Entre Jericó e Jerusalém existe uma cidade chamada Betânia, já que citamos Lázaro aqui. Betânia, do hebraico, significa casa da aflição. Casa da aflição. Quando nós estamos aflitos, Jesus vai passar por aqui. Nos visitar quando estamos aflitos. Tocar os nossos corações. Não é? Nos fortalecer, nos encorajar. Jesus para ante a súplica sentida de Bartimeu. Aquela multidão que circundava Jesus para. Todo mundo para atrás. Vamos imaginar aqui a cena, né? Todo mundo para. Que isso, mestre? Temos que chegar a Jerusalém? Jesus diz, alguém me chama. Ao chamado de qualquer um de nós, Jesus vai parar e vai ouvir. Jesus para. Alguém me chama. Ah, é só o Bartimeu. É só o Bartimeu. Nós percebemos hoje, quando chegarmos aqui a Governador Valadares, que nós temos muitos companheiros, a exemplo de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é um caso realmente já de política pública, inclusive, de companheiros submetidos a pesadas provas, né, na rua, não é? Excluídos, invisíveis da sociedade. Muitos de nós passam ao largo e nem os notamos, como Bartimeu. Eles que estão cegos, sentados à margem do caminho, literalmente mendigando. Nós passamos por eles, sequer os notamos. E nos esquecemos da conceituação de trabalho que os espíritos superiores nos apresentam lá na Lei de Trabalho, no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Toda atividade útil. Se nós somos capazes de passar, de cruzar os nossos olhares com esses companheiros e sorrirmos, olharmos nos olhos destes companheiros, sustentá-los naquelas pesadas provas, ou naquela pesada prova, teremos trabalhado para o Cristo. Um sorriso, um olhar, uma prece em favor destes corações. É o que Jesus exemplifica nesta passagem de Bartimeu. Jesus para. Nada pode ser mais importante do que reerguer um coração caído, que está à retaguarda. Dr. Bezerra de Menezes dizia que ninguém pode avançar sem estender mãos à retaguarda. Nós, meus irmãos e minhas irmãs,
cristãos espíritas, somos chamados a essa exemplificação. A arregaçar as mangas, colocar mãos à charrua, como dizia o texto, ainda há pouco do vídeo, e efetivamente trabalhar com o Cristo. A seara é grande. Quantos companheiros estão caídos pelo caminho? Quantos Bartimeus, se não somos nós, literalmente os caídos, aguardam por um sorriso, por uma prece, por uma palavra, por um olhar de encorajamento, de sustentação. Eis o exemplo do Cristo. Jesus para e pede aos seus interlocutores, aqueles que estavam mais próximos, que tragam aquele coração à sua presença. Tragam a minha presença. E o interessante da narrativa de Marcos é que este preposto do Cristo que vai até Bartimeu, poderíamos ser nós, amanhã, na tarefa da sopa, na tarefa do pãozinho, na campanha do quilo, nas mais variadas frentes de trabalho que a casa espírita nos oportuniza, que antes nos faz mais bem do que aquele com quem nós travamos contato. Esse coração que se aproxima de Bartimeu, agindo por delegação expressa direta de Jesus, aproxima-se daquele companheiro de forma muito fraterna, de forma muito humilde. Porque diz a narrativa de Marcos que ele se aproxima, ele se abaixa, ele se agacha, ele se coloca na mesma condição daquele coração que está caído. Não há orgulho. Ele se abaixa humildemente, se coloca naquela condição para poder falar com aquele coração. Ouvir, entender, levar ao lenitivo o verbo doce do Cristo àquele coração. E o que este preposto de Jesus diz a Bartimeu? Tende bom ânimo, ele te chama. É de arrepiar. Qual é o nosso papel na seara do Pai? Nós falávamos ainda há pouco de contribuirmos com o aperfeiçoamento da obra do Pai. Da questão 132. Qual é a forma que nós temos abordado, chegado, tocado esses corações? Levando essa mensagem de bom ânimo do Evangelho. Os nossos exemplos, a nossa vivência fraterna. Tem de bom ânimo, ele te chama. Essa mensagem de encorajamento tão necessária. Porque nós precisamos dela. Quantas vezes nós precisamos disso? Quantos de nós chegaram à casa espírita, pelas mãos de um companheiro que se aproximou de nós e nos disse, tem de bom ânimo, Jesus te chama. E nos trouxe à casa espírita para que nós pudéssemos travar contato com essa mensagem consoladora do Evangelho, da doutrina dos Espíritos e libertadora do Evangelho do Cristo. Sob essa perspectiva nova. Tem de bom ânimo, ele te chama. Este processo, nós dizíamos ainda há pouco, este é um processo. O progresso é paulatino, é gradual, é seguro. A lei de progresso nos ensina isso. Kardec pergunta aos Espíritos se alguém pode deter a marcha do progresso. Os Espíritos dizem a Kardec, ai de quem o tentar. Será levado no turbilhão desse progresso. Você pode até causar um pequeno embaraço ao progresso, mas deter o progresso nenhum de nós vai. Todos nós vamos alcançar a luz. Isso é consolador. Todos nós estamos a caminho da luz. Meus irmãos, minhas irmãs, a velocidade somos nós quem vai imprimir. Passos largos, firmes, em direção ao futuro, resoluto. Passos trêmulos ou a inércia, a decisão é minha. Livre-arbítrio? Não é isso? A decisão é minha. Qual é a conceituação, a definição de livre-arbítrio, que é um princípio básico da doutrina espírita? Se você tem a faculdade de pensar, você tem a liberdade de agir.
nós que já alcançamos a idade da razão, o reino nominal. Não é? Espíritos que já estão estagiando no chamado reino nominal. Não é isso? Bartimeu faz um esforço no sentido de se colocar de pé. O evangelista não diz que ninguém ajudou a Bartimeu a se colocar de pé. Ele fez isso sozinho. Lá na narrativa de Marcos, nós vamos buscar ela aqui daqui a pouco, ele se levanta sozinho. Mas para se colocar de pé, deixar a condição ou a posição de inércia, sair da margem do caminho, se colocar a caminho, ele teve que antes fazer algo extremamente importante. Nós dizíamos ainda há pouco, nós insistimos em levar sobre os nossos frágeis ombros pesos absolutamente desnecessários para a nossa caminhada em direção à luz. O ódio, o rancor, a maledicência, o egoísmo, o orgulho. Estes pesos que insistimos em trazer sobre os nossos frágeis ombros nos impedem muitas das vezes de nos colocarmos de pé. Porque está tão pesado que eu tenho que ficar agachado ou ficar assentado. Eu não consigo me levantar. Diz a narrativa de Marcos que Bartimeu joga, antes de se levantar, joga para trás a capa. Gente, a capa era tudo o que ele tinha. Ele era um mendigo às portas de Jericó, cego de nascença. O que ele tinha era a capa. Ele não pensou duas vezes. Ele joga para trás a capa e deixa tudo para se tornar mais leve, se colocar de pé e ir de encontro a Jesus. Que capa nós insistimos em trazer sobre os nossos ombros? Essa capa que pesa, que nos esconde da luz. Esses sentimentos menos nobres que nós insistimos em trazer dentro de cada um de nós. É preciso que nós nos libertemos, nos livremos desse peso extra, desnecessário, para reunirmos condições de nos colocarmos de pé. Porque colocar-se de pé é a segunda etapa deste processo. O primeiro é exatamente esse, ou o segundo, né? Porque o primeiro foi ir, entender, compreender, buscar Jesus, querer ir de encontro a Jesus. Se livrar desse peso adicional, desnecessário que nós trazemos sobre os nossos ombros. Esses sentimentos menos nobres que ainda ocupam muito espaço dentro de cada um de nós. Para em seguida, ato contínuo, nos colocarmos de pé. E essa é a tarefa que nos cabe. Muitos companheiros vão nos sustentar. Aqueles vão dizer assim, olha, tem de bom ânimo. Ele te chama. Mas colocarmos-nos de pé, esta é a parte que nos cabe individualmente fazer. Livrarmos-nos deste conteúdo desnecessário, ou deste peso desnecessário, e nos colocarmos de pé. É o que faz Bartimeu. Notem, ele ainda estava cego. Ele ainda estava cego. Jesus não havia ainda lhe restituído a visão. Mas ele compreende. Ele reúne elementos, condições para ir de encontro a Jesus. Movimenta todos os esforços, as suas fibras mais íntimas para ir de encontro a Jesus. Se livra do peso extra. Coloca-se de pé. E segundo a narrativa de Marcos, Bartimeu então se coloca face a face com Jesus. Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Se Jesus nos perguntasse agora, o que queres que eu te faça? O que nós vamos dizer ao Cristo nesse instante da nossa caminhada? Quais são as nossas convicções? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos propósitos? O que nós vamos dizer a Jesus? Às vezes eu fico me perguntando, e às vezes brinco até com essa pergunta, se Jesus perguntasse para mim, Senhor, o que queres que eu te faça? Eu falo assim, Jesus, meu óculos está com a lente vencida, estou precisando fazer um exame novo, troca minha lente aqui para mim. Não resolve o meu problema, é um paliativo.
mas eu não sei o que eu quero ainda. A minha fé é pequena, é vacilante. Segundo Paulo de Tarso, fé é a certeza de obter agora aquilo que apenas em perspectiva, em remota hipótese, eu obteria lá na frente. Olha que definição belíssima de fé. Está lá na carta aos Coríntios. Obviamente que não com essas palavras. A certeza de obter agora aquilo que apenas em perspectiva eu obteria lá na frente. Isso é fé. É o que movimentou Bartimeu. Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu diz a Jesus, convicto, resoluto: Senhor, que eu veja. É preciso querer, é preciso saber o que quer ou o que queremos. Muitas das vezes nós nos lembramos daquela passagem do encontro de Emmanuel com Chico, lá no açude em Pedro Leopoldo, quando o instrutor Emmanuel vai dizer a Chico do trabalho a ser desenvolvido, da parceria que eles iriam firmar. E Emmanuel vai dizer a Chico: olha, preciso 3 coisas. Chico, muito disciplinado: ô, benfeitor, o quê? Disciplina? Ah, tá bom. E a segunda? Disciplina? Essa passagem ficou célebre no filme, né? E a terceira? Disciplina. E nós não entendemos o significado da palavra disciplina. Ainda hoje. Muitos de nós estão trafegando naquelas linhas que imaginam ser a disciplina, aquela condição de nos colocarmos subservientes, de submetermos a um poder superior, hierarquicamente superior. Hierarquia não é isso apenas. Do ponto de vista espiritual, daquilo que Emmanuel quis dizer a Chico, e que serve para nós, a exemplo da passagem de Bartimeu, ou do exemplo de Bartimeu, é de que disciplina é, antes de tudo, uma metodologia, um método para alcançar um objetivo a que me proponho. Estabeleço um objetivo. Qual é o meu objetivo? Me tornar uma pessoa amanhã melhor do que eu fui hoje. Hoje, amanhã. Hoje melhor do que eu fui ontem. Eis o objetivo. A metodologia é como eu vou fazer isso. Né? A disciplina é isso. Como eu vou fazer? Como eu vou me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor? Saberei compreender, recolher todas as oportunidades que a providência divina tem nos concedido nesse sentido? Ou iremos encontrar nas adversidades, nos escolhos que nos surgem pelo caminho, obstáculos, ou vamos compreendê-los como obstáculos? Se nós os enxergarmos como obstáculos, serão obstáculos, talvez intransponíveis. Mas se enxergarmos nestas questões, nas provas, nas expiações que eventualmente estamos vinculados ou submetidos, como oportunidades de soerguimento, de crescimento, de fortalecimento espiritual, nós iremos transpô-las e nos tornaremos mais fortes, na medida em que nós suplantarmos todas elas. Sairemos vitoriosos, melhores lá na frente. É Bartimeu. É o que Bartimeu faz. Não titubeia, não pensa 2 vezes, não tem dúvida sobre o que quer de Jesus. Senhor, que eu veja. Com toda a convicção do mundo, Senhor, que eu veja. Restabeleça, Senhor, a minha visão espiritual. Eu, espírito imortal que sou, a caminho que estou, criado pelo Pai num dado momento do tempo, simples e ignorante. Simples para desenvolver sentimento, ignorante para desenvolver a razão. As 2 asas da evolução, segundo Emmanuel. Bartimeu então diz a Jesus: que eu vejo. E a narrativa evangélica é que Jesus imediatamente restabelece a visão a Bartimeu. Tudo isso, esses ensinamentos todos, essas, digamos, possibilidades, essas interpretações, para chegar no momento mais importante, que já é no último versículo desta passagem, que é a grande reflexão que nós devemos levar na noite de hoje, penso eu.
Jesus restabelece a visão de Bartimeu. A visão física, o sentido da visão, tudo bem. Mas imaginemos que Jesus restabelece a Bartimeu a visão espiritual. Bartimeu compreende, porque é um processo. Do ponto de vista cronológico, esta passagem se deu em alguns minutos. Mas o que são os minutos na grande noite do tempo? Amanhã, quando nós examinarmos aqui pela manhã a genealogia de Jesus, nós vamos perceber que essas etapas são etapas que nós experimentamos dentro da senda evolutiva. Dentro da senda evolutiva. Que às vezes nos custou e nos chamou a investir milhares, centenas de anos neste processo. Esse processo de nos colocarmos, de jogarmos a capa para trás, de nos colocarmos de pé, irmos de encontro a Jesus, isso não aconteceu assim, ó, centenas, talvez milhares de anos nesse sentido. Para nos colocarmos tete a tete com Jesus, se é que estamos lá. Se é que ainda estamos lá. Jesus vai dizer a Bartimeu assim: vá, a tua fé te salvou. O Cristo respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus não chama Bartimeu a o seguir, a acompanhá-lo, a se vincular a ele, pelo fato de haver restituído-lhe a visão. Jesus respeita o livre-arbítrio de Bartimeu. Jesus diz a ele: vá, vá, a tua fé te salvou. Vá, siga a sua jornada evolutiva. Agora com amplas possibilidades. Não é? Ó, amplas possibilidades. Mas Marcos vai dizer ao final, no último versículo desta passagem, que é a mais importante de todas elas. E Bartimeu seguiu Jesus. Ele podia ter ido para onde ele quisesse. Ele podia ter ficado em Jericó. Ele podia ter entrado em Jericó dizendo: estou enxergando. Ficar preso à matéria, mergulhado na matéria densa, nas questões transitórias efêmeras da matéria. Mas Bartimeu escolheu seguir Jesus. E Jesus vai subir a Jerusalém. Bartimeu vai subir com Jesus a Jerusalém. E vai entrar com Jesus triunfalmente em Jerusalém. É o processo, a sublimação do Espírito rumo a Jerusalém. A visão da paz, o vislumbre da paz, um estado consciencial psíquico superior, uma faixa vibratória superior. Percebem? É um processo. Não se faz assim, no estalar de dedos. É um processo que exige de cada um de nós muito esforço. Nós dizíamos ainda há pouco, os Espíritos não disseram que é fácil. Os Espíritos disseram que é preciso vontade, é preciso perseverança, é preciso firme propósito, desejo. É a parte que nos cabe fazer. Na parábola do bom samaritano nós vamos compreender, porque diz o evangelista Lucas que descia um homem de Jerusalém a Jericó, fazia o processo inverso. E o que acontece com esse homem? É tomado de assalto, não é isso? Fica à margem, caído, e aí segue a narrativa evangélica, dessa que talvez seja a mais conhecida, a mais estudada de todas as parábolas do Cristo. Esse caminho de Jerusalém a Jericó, ou de Jericó a Jerusalém, é um caminho cheio de precipícios, de assaltantes, de perigos a cada esquina, íngreme, mas que liga Jericó a Jerusalém. Vai passar por Betânia, como dizíamos ainda há pouco. Não é? São estágios para o refazimento das nossas forças, como esse que nós estamos fazendo aqui. Vinculados, né? Profitentes da doutrina espírita, agora vinculados à doutrina espírita, em condições de compreender de forma mais ampla todas essas questões. Emmanuel vai dizer que Jesus é a porta. O próprio Cristo diz: eu sou a porta. E Emmanuel vai dizer assim, e Kardec é a chave. A chave para nós compreendermos a mensagem evangélica consta dos ensinamentos dos Espíritos. Ou nos foi trazida, apresentada pelos Espíritos
superiores que presidiram a codificação espírita. Temos todos nós elementos para agora verdadeiramente compreender a mensagem de Jesus, introjetá-la, vivenciá-la, experimentá-la na sua amplitude total. Na questão 627 de O Livro dos Espíritos, logo após Jesus haver sido apresentado como guia e modelo para todos nós, porque é interessante notar, inclusive, a pedagogia de Kardec, não é? Dentro de O Livro dos Espíritos. Kardec vai iniciar lá com a introdução, os prolegômenos, a parte primeira, não é isso? Depois, o mundo espiritual dos espíritos, das causas primárias, o mundo espiritual dos espíritos, depois as leis morais, os gozos e as consolações, e vai concluir a obra no final. Lá na metade da obra, um pouquinho mais ali para o meio, um pouquinho mais à frente da metade da obra, acontece um encontro inigualável. A questão mais importante, embora essa aqui seja também, essa que consta aqui atrás, como Jesus entendia a palavra caridade. Na questão 625, a doutrina espírita se encontra com Jesus. Porque nessa noite nós estamos falando de encontros. O encontro de Bartimeu com Jesus. Podíamos falar do encontro de Zaqueu com Jesus. E outros tantos, de Emmanuel com Jesus. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita se encontra com Jesus. E logo na sequência, a questão 627, então, Kardec, um homem de ciência, um intelectual, um pesquisador, um pedagogo, um homem de ciência, vai perguntar aos espíritos, olha, mas se a doutrina do Cristo é o combustível, é o caminho necessário, indispensável para a nossa evolução, para a nossa sublimação espiritual, o que tem a ensinar então os espíritos? O que tem mais a ensinar os espíritos? E os espíritos vão dizer que a missão, a responsabilidade, o grande objetivo, por assim dizer, da doutrina espírita é o de reviver o ensinamento de Jesus na pureza em que Jesus o legou. O cristianismo redivivo. Reviver a mensagem de Jesus sem máculas, sem esses enxertos que nós fomos introduzindo ao longo dos milênios. Nós. Somos nós. Quando envergávamos o hábito e a batina, lá atrás, que introduzimos esses elementos alienígenas no seio da mensagem pura, imaculada de Jesus. E agora, a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, a terceira revelação das leis de Deus, nos convidam a uma ampla faxina psíquica, uma ampla faxina moral e a reviver, revisitar a mensagem de Jesus na pureza em que Jesus alegou. Nós dizíamos, citando Lázaro, o Evangelho é amor, do início ao fim, amor e perdão. É a língua que os espíritos puros falam no universo. Os espíritos puros, porque Jesus é espírito puro, que já alcançou o topo da escala espírita. Amor. Nós passamos aqui pelos conceitos de livre-arbítrio, de trabalho, do ponto de vista espiritual, e resta falar aqui sobre um importante: justiça. O que é ser justo do ponto de vista espiritual? Segundo os Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ser justo do ponto de vista espiritual significa observar primeiro os direitos do próximo em detrimento dos meus. Nós estamos muito mais mobilizados no sentido de fazer prevalecer os nossos direitos para depois os do próximo, numa postura egoística ainda. Do ponto de vista espiritual, justo é aquele que observa o direito do próximo antes do seu. O direito do próximo, mas é o direito, digamos, o direito de receber o crédito. Não. É o direito a ser amado, a ser perdoado, a ser entendido, a ser compreendido. Ele, que é exemplo de nós, vive uma série de questões que ainda o aprisionam.
darmos a esses corações o direito de serem amados, de serem perdoados, de serem compreendidos, entendidos na mais ampla acepção do significado dessa expressão. Pensemos sobre isso. Porque o exemplo de Bartimeu, o encontro, porque não é encontro de Jesus com Bartimeu, porque Jesus se encontra com Bartimeu conosco todos os dias, mas é o encontro de Bartimeu com Jesus. É o nosso encontro com Jesus. Como é que nós estamos nesta grande caminhada que estamos fazendo? À margem do caminho, assentados, mendigando, cegos, ou já estamos de pé? Ou já estamos de pé, em condições de ir de encontro a Jesus? Tudo bem, gente? Notem vocês que Bartimeu somos nós. Ou nós, cada um de nós, representa, ou pode se vestir da figura, da representação de Bartimeu. Quando nós examinamos esta passagem, este encontro de Jesus, de Bartimeu com Jesus, sob essa perspectiva, compreendemos o esforço, o processo que representa esse reerguimento, esse soerguimento, porque só está sentado que já esteve de pé. Ou não? Está sentado quem já esteve de pé. Perseverar é necessário. Né? Nós vamos falar sobre isso amanhã um pouquinho. Sobre a necessidade de perseverar, a faixa consciencial do nosso mundo mental. Consciente. Mas nós queríamos trazer aqui rapidamente, nosso tempo já está terminando. Nós temos 1 hora, né? Rapidamente, gente, me permitam, por favor, essa caridade de eu ler aqui essa passagem a que nós refletimos aqui nessa noite. Diz o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52, o seguinte, só para contextualizar. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, notem a redundância, clamar e dizer. Qual é a amplitude desta onda? Porque se nós pensamos e emitimos uma onda mento-eletromagnética, segundo André Luiz, não é isso? Somos estações transmissoras e receptoras de ondas mento-eletromagnéticas. Pensei em emitir uma onda numa determinada frequência, num padrão vibratório, num comprimento. Se eu verbalizo, amplio esta onda, bradar e dizer. Olha as modulações que ele se vale para chamar Jesus. Ora ele clama, ora ele diz. É o estado de espírito. É o momento, é a circunstância. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse para que o chamassem a si. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu vejo. Ele reconhece a grandeza de Jesus. Refere-se a Jesus como mestre. Jesus é para nós o guia e o modelo. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, miremo-nos no exemplo de Bartimeu.
no esforço hercúleo que Bartimeu fez para se colocar de pé, para se livrar do peso adicional que nós insistimos em trazer, do firme propósito, do firme desejo de ir de encontro a Jesus, da convicção do que quer, do desejo de compreender as verdades espirituais. A verdadeira vida é a vida do Espírito. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Nós estamos aqui estagiando. Nós todos retornaremos à pátria espiritual. Movimentemos os esforços, saibamos compreender todas as oportunidades que a providência divina tem nos concedido. Eu sempre aproveito essa oportunidade para trazer uma outra reflexão. 1 minuto apenas. Se nós fôssemos perguntar aqui ao dirigente da casa, a Orestes, a todos os trabalhadores que estão vinculados às tarefas administrativas aqui do grupo da Fraternidade Marta Figner, se as muitas frentes de trabalho, as mais variadas frentes de trabalho da casa, precisam de mãos, de corações operosos, eu tenho absoluta certeza que eles vão dizer: sim, está faltando gente. Falta gente. E então, vamos fazer como Bartimeu? Nos livrar dessa inércia, desse peso, nos colocar de pé e servir com o Cristo? Joana de Ângeles diz assim: onde estiver, fruteça. Com todas as limitações, com todas as dificuldades, dê frutos. Tudo bem, gente? Nós estamos agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, a todos vocês, a casa, por essa oportunidade. Sinto-me muito assim, feliz por essa oportunidade de vir a Valadares pela primeira vez para falar sobre o Evangelho. Nós que estamos vinculados a esta tarefa, né, do Ide e Anunciai. Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe, que Maria de Nazaré os cubra com seu manto azul de amor. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Obrigado a todos vocês. Boa noite.